Em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, o ex-escritor português José Saramago descreve uma sociedade fictícia, na qual, paulatinamente, aos poucos, as pessoas vão ficando cegas. Na trama, o autor usa dessa alegoria para criticar a falta de altruísmo e cooperação no mundo contemporâneo, em que os indivíduos se preocupam cada vez menos com o bem-estar coletivo. Ao transpor a ficção e analisar a atual conjuntura brasileira, percebe-se que a obra exemplifica a realidade vivenciada no país, uma vez que o tema... Aqui eu vou colocar o tema da redação, representa um problema que não recebe a devida atenção no território nacional. Nesse contexto, deve-se analisar como a negligência estatal, primeiro argumento, negligência estatal, e o argumento 2, impulsionam tal problemática, com o intuito de solucioná-la. Diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental como fator agravante do problema no Brasil. De acordo com o geógrafo Milton Santos, em seu texto Cidadanias Mutiladas, a cidadania atinge a plenitude de sua eficácia quando os direitos do corpo social em sua totalidade são homogeneamente desfrutados. Todavia, no contexto odierno, a passividade do Estado distancia a população negligenciada dos direitos constitucionalmente garantidos. Aqui a gente vai identificar e citar qual é a população-alvo do tema, à medida que acontece isso e aquilo. Eu vou citar as consequências desse problema. Eu vou falar como esse problema interfere na harmonia social. Dessa forma, enquanto a máquina pública negligenciar suas responsabilidades, o problema perdurará e os direitos do cidadão continuarão a ser mutilados de forma sistemática. Ressalta-se, ademais, que o argumento 2, eu vou escolher a depender do tema, potencializa esse cenário. Nesse viés, e eu vou citar um repertório sociocultural. Nesse segundo parágrafo, pessoal, eu gosto muito de apresentar como repertório dados estatísticos. Diante de tal exposto, é notório isso e aquilo. E o argumento. Aqui eu posso ter mais liberdade para falar sobre o meu ponto de vista. Em decorrência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a cidadania plena no país. Dessa forma, é imprescindível combater o argumento 2. Mais uma vez eu trago ele à tona, visto que é uma das causas fundamentais do problema. Diante do exposto, denota-se a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. Portanto, cabe ao Estado, em sua função de promotor do bem-estar social, fazer isso e aquilo. Eu vou citar a minha ação. Mediante, eu vou explicar como essa solução vai ser colocada em prática. Eu vou apresentar o meio ou modo. Tal ação terá como finalidade e eu vou apresentar o objetivo de colocar aquela solução em prática. Assim, à luz da perspectiva de Saramago, poderemos mitigar, poderemos reduzir a cegueira moral que permeia essa questão.